Então, hoje a continuação, fizeram outras perguntas ontem. Se eu fosse responder todas, a live ficaria muito extensa. E o objetivo dessas lives da manhã é que elas sejam um pouco menores. Então, a gente trouxe, né? Decidimos aqui trazer o assunto para hoje. Então, vou falar com vocês a continuação sobre o assunto Papai Noel. Ok? Ontem falamos sobre o que dizer para as crianças e hoje vamos falar sobre alguns detalhes que a gente faz também, alguns pais fazem, e se isso é bom, se não é, o que isso pode ensinar, o que não pode ensinar. Primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com vocês, é a questão da nossa cultura, ok? Nós temos uma cultura que ensina a gente a seguir um piloto automático, ok? Todo mundo faz, logo, então também farei. Então isso a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta, tá? Por que todo mundo faz? E por que eu vou fazer? Eu não vou fazer porque todo mundo faz, não vou fazer porque fez e deu certo. Tenho que fazer porque eu tenho que entender o que isso vai ensinar, o que isso vai causar na minha família, o que isso vai causar na minha infância, né? Na infância da minha criança. Então esse é um ponto. Então, por exemplo, Gabi, você acredita em trocas? Por exemplo, bicos em troca de presentes? Então a criança leva mamadeira para Papai Noel para poder ganhar o presente de Natal. Ou ela leva chupeta para o Papai Noel para ela poder ganhar o presente de Natal, né? E aí, Gabi, você acredita nessas trocas de bicos por presente de Natal? Então, primeiro ponto, por que as pessoas fazem isso? A gente tem que refletir. Por que existe essa cultura da troca, né? Eu te dou isso e você me dá aquilo. Então, assim, o que eu tô ensinando pra criança quando eu digo pra ela, dê a sua chupeta pra ele que ele vai te dar um presente, né? Qual é o objetivo disso? Então, vamos lá. Nosso cérebro é movido por motivações, né? Então, reforços, né? A gente gosta disso. Quanto mais aplausos a gente recebe, quanto mais a gente fala, ó, parabéns, você conseguiu, ou você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é inteligente, você é incrível. O nosso cérebro gosta disso, tá? É por isso que a gente vê muito até em partidas de futebol, jogadores às vezes subir pra cabeça, né? Quando fica muito famoso, não tem gente assim? Que perde as habilidades, né? Perde as habilidades em campo, porque não sabe lidar com tanto reforço, com tanta mídia, valorizando, admirando. Existe isso, tanto que a gente fala aqui em casa, a gente discute aqui em casa, eu e o Rafa, que dentro do futebol brasileiro, né, da Copa do Mundo, deveria ter um coaching ali trabalhando, um coach trabalhando ali com eles a questão emocional, né, porque os jogadores precisam lidar com as emoções para isso não interferir em campo. Mas, fechando parênteses aqui, disso aqui que não é o assunto da live de hoje, por que eu disse isso? Porque a gente gosta muito de reforço. Então é muito bom e é motivacional pra gente agir em troca de, tá? Então se eu fizer, eu ganho isso, né? Se eu for, eu tenho aquilo, né? Se eu me esforçar, eu recebo no final. Então esse jogo de troca, além de ser cultural, ele favorece aqui as nossas crenças, as nossas sinapses, o modo como o nosso cérebro capta as informações, porque a gente gosta disso. O problema é que quando a gente entende inconscientemente, olha só, tá no nosso inconsciente que a gente gosta disso, não é uma coisa que a gente reflete sobre isso, certo? E aí se funciona numa vez, a gente começa a repetir isso, tá? Então funciona, então quando eu troco eu ganho, né? Quando eu ofereço algo, minha criança gosta, aceita, releva, contribui, né? Coopera. E aí eu começo a introduzir esse tipo de educação com a minha criança, a educação da troca e recompensa. E isso é prejudicial, porque hoje uma bolinha é uma recompensa para a criança. Amanhã a bolinha já não é mais tão importante. Ela vai querer, sei lá, um videogame. Depois ela vai querer, sei lá, uma bicicleta. E tem que ser a bicicleta legal. E depois ela vai querer o tênis de marca. E depois ela vai querer um carro. E aí o querer sempre vai aumentar em troca de. Para que eu faça, você precisa me dar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando a gente é adepto a você entrega a chupeta pro Papai Noel e ele te dá um presente, a gente tem que ligar as anteninhas se a gente não faz isso em todas as outras relações com a criança. Se a gente não oferece pra ele, ó, se você comer tudo, você ganha um doce. Se você obedecer, você pode chegar em casa e jogar videogame, por exemplo.
Se você colaborar, no final do ano você ganha tal presente, né? Se você obedecer também, respeitar, você pode chamar o seu amigo para vir em casa. Então é tudo se, né? E reparam que as frases têm o se na frente. Se você fizer, eu te dou isso, ou eu deixo aquilo. O que acontece? A gente está ensinando para a criança o sistema de trocas, né? De ganha ou perde, que é a tal da crença de escassez. Para que eu ganhe, alguém tem que perder. Tem muito disso, sabe? Pessoas que não gostam de dividir, pessoas que não conseguem ser solidárias a ponto de dar suas coisas para os outros. Por quê? Elas entendem que se elas estão dando, o outro tá ganhando e ela está perdendo. Pessoas que têm medo, né, dentro da área profissional, que os outros cresçam, que ela perca ali o status dela, perca o cargo dela, por conta da crença de escassez que nós temos, tá? Para eu estar lá em cima, alguém tem que estar lá embaixo. Se alguém tá subindo, então eu não vou contar o que eu tô fazendo, sabe? Eu não vou dar toda a carta do baralho. Por quê? Senão eles vão saber o que eu fiz para chegar aqui e vão chegar também. Tem muito adulto que tem essa mentalidade. Né? Dentro da minha profissão também tem educadoras que têm essa mentalidade. Às vezes eu recebo mensagens no direct de pessoas falando assim: você pode me passar os cursos que você fez, os livros, se não for ruim para você? Eu falo, não é ruim coisa nenhuma. Eu fiz esse curso, eu mando áudio, gente. E você pode ligar na instituição tal, ver com eles tal, melhor você fazer esse curso, eu li esse livro. Porque assim, e tem gente que eu sei, porque já me contaram, que perguntam para outras pessoas na área da educação e as pessoas não respondem, as pessoas falam, eu fiz alguns cursos e não quer contar quais cursos foi que fez. Por quê? Porque se eu conto quais cursos eu fiz, a outra pessoa vai querer fazer os cursos que eu fiz. E a outra pessoa pode crescer e ser melhor do que eu. Então tem muita gente que pensa assim, olha que escassez. Não importa, tá? Se a outra pessoa fizer o mesmo curso que eu, o entendimento que eu tenho, a forma como eu falo, o jeito que eu comunico, é diferente do dela, vai ser diferente da interpretação dela, da forma como ela vai passar o conteúdo. E vocês que seguem a gente, vocês vão estar alinhados com cada tipo de personalidade. Eu gosto do jeito que a Gabi fala, eu gosto do jeito que a fulana fala, eu gosto do jeito que a ciclana fala. Então não tem escassez, tem para todo mundo, certo? Mas essa escassez, ela tá embutida na nossa cabeça e ela vem da infância. Então a gente precisa, quando adulto, romper esses ciclos de escassez, entender que no mundo tem lugar para todo mundo. Que no mundo, se você crescer, o outro pode saber o que você fez para crescer, e se ele crescer junto, vocês vão somar, vocês não vão competir. Que o mundo é gigante e ele cabe para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? Daí, quando a gente cresce e fica adulto, é difícil romper essas conexões. Gente, dá um trabalho mover crença, dá um trabalho ressignificar crença. É trabalhoso quando adulto. Se tem alguma mãe ou pai aqui que já fez consultoria comigo de crença, sabe do que eu tô falando, né? Mudar padrões é complicado. O que acontece? Quando a gente tá lá na infância ensinando isso para as crianças, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. O problema não é se ela levar a chupeta pro Papai Noel, se ela levar mamadeira pro Papai Noel, ela vai ter crença de escassez. Não, mas se você acha isso normal, você também acha normal os outros tipos de educação de troca. E isso é que a gente tem que ligar o alerta. Porque uma vez que você não concorda com educação de troca, você não vai fazer isso com a chupeta com o Papai Noel, tá? Porque vamos lá. Primeiro, desapto de mamadeira e desapto de chupeta, pra mim tem que ser consciente, tá? Não adianta a gente tirar da criança do nada, você prometeu pra mim que você vai dar pro Papai Noel. E até agora nada. Peraí, gente, tá me dando vontade de espirrar. Aí, passou. E até agora nada. Filho, lembra, no final do ano você vai entregar isso pro Papai Noel? Você prometeu pra mamãe? E aí a criança não teve um desapego, a criança não aprendeu a lidar com as emoções. Que vamos falar de chupeta? A chupeta, ela calma a criança, né? Ela é uma pacificadora. Em inglês ela significa até isso, pacificadora. Então a chupeta, ela ensina a criança a calar as emoções, ela não ensina a criança a entender as emoções. Então vamos supor, seu filho tá chupando chupeta e você falou pra ele entregar pro Papai Noel no final do ano. Mas você não ensinou ele a lidar com as emoções sem a chupeta. Ele não teve um desapego, ele não aprendeu a racionalizar o que ele sente e aprender a administrar isso sem precisar da chupeta. Ele não direcionou essa chupeta só pra hora do sono.
E depois ele foi desapegando do sono para entender que ele pode dormir sem a chupeta, para que ele entregue depois uma chupeta pro Papai Noel. Ele não fez tudo isso. Ele simplesmente tirou tudo aquilo, o recurso que ele tinha total, que é a chupeta, e entregou na mão de um cara porque ele queria muito uma coisa. Ou seja, para eu ter muito uma coisa, eu tenho que me livrar, eu tenho que perder, eu tenho que abrir mão de outras coisas muito importantes. Olha a crença que a gente está botando na cabecinha da criança. Quantos pais de família, mães de família abandonam suas casas em nome do trabalho, entendem que para eu conseguir eu tenho que abrir mão de coisas importantes. A minha família é importante, mas eu quero muito aquilo, então eu preciso abrir mão da minha família. Vocês estão entendendo? Nossa, Gabi, mas será que tem relação? Gente, tem, porque eu não tô falando da chupeta, tô falando da crença que se faz com o ato de entregar a chupeta pro Papai Noel, né? Ou seja, eu abro mão de coisas que são muito importantes pra mim em troca de algo que eu quero muito, algo material na maioria das vezes. Então a gente também tá ensinando para crianças que coisas de valor, coisas sentimentais não são tão importantes. O que é mais importante é o material. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de educação que todo mundo faz e que diz que funciona. Todo mundo faz e diz que funciona, mas o que está ensinando para a criança? Então, gente, eu sou a favor do seguinte: faz o deshábito chupeta, faz o deshábito de chupeta com a criança, faz o deshábito da mamadeira com a criança, tá? E depois, quando ela não quiser, ela já saber dormir sem a chupeta, sem a mamadeira, ou tomar o leite no copo, aí sim, você pode pegar essa chupeta, você pode pegar essa mamadeira e falar pra criança, você quer jogar ela no lixo, você quer ela doar ela pra alguém, né? O que você quer fazer com ela? Se é que você tem vontade de fazer isso com o seu filho. Eu não fiz isso com os meus, a gente fez o deshábito, né? O Davi nem encheu nenhuma mamadeira, o Pedro mamou um pouco. Mas eu fiz o deshábito da mamadeira do Pedro e quando ele parou eu falei, filho, tá tudo certo? Posso descartar essa mamadeira? Ele falou, pode descartar essa mamadeira. E eu joguei a mamadeira no lixo. Ou melhor, acho que eu nem joguei no lixo. Eu dei pra moça que trabalhava aqui em casa pra dar pra filha pra brincar de boneca. E eu falei, posso entregar pra ela, pra filha dela brincar de boneca? Posso. E aí foi isso que aconteceu. E com a chupeta do Davi, quando ele não quis mais, eu tirei de cena, ele não viu mais, ele entendeu, ele nunca mais pediu e aquela chupeta ficou lá. Quando a gente esqueceu que ela existia, eu joguei ela no lixo, né? Porque isso não vai doar uma chupeta, né? Que fica todo o tempo todo na boca de uma criança. Mas enfim, e eu nunca fiz esse sistema de troca, tá? Porque eu acho que a criança ela tem que aprender a ter o desapego, desapego, o controle emocional. E isso é uma habilidade, isso não depende do que ela vai ganhar. Tá? Não, pelo menos pra mim, não depende do que ela vai ganhar, não deveria depender, tá? Esse é o ponto. O que vocês pensam sobre isso? Concordam? Não concordam? Fez sentido? Não fez? Tem gente falando aqui, Gabi, quando tiramos a chupeta antes de 1 ano, tipo, só não sei mais, ou quando a criança perde e não encontramos mais. Tudo vai depender do contexto, do cenário, de como a criança ficou, do que você falou pra ela, tá bom? Neste caso, a criança começa a chupar o dedo, é pra substituir e suprir essa necessidade? Exatamente, exatamente. Olha só, né, que dó. Então a criança está sofrendo pelo desapego e ela teve que abrir mão daquilo que era muito importante pra ela, pra ganhar alguma coisa material, só que ela não soube digerir aquilo, então ela usa o dedo, né? Algumas crianças ficam com outros tipos de vício, outros tipos de tique, porque ela tá tentando se suprir emocionalmente. Boa colocação, Rubens. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a gente tá ensinando pra criança não dar valor pro que é importante, pras emoções dela e pro que é importante em troca de algo material. E isso depois vocês vão cobrar lá na frente, quando o seu adolescente jogar isso, entre aspas, na sua cara, quando ele tiver comportamentos desse jeito, você vai falar, mas não é assim, não foi isso que eu te ensinei. Foi isso que a gente ensinou, foi isso. Quando a gente decidiu fazer isso com a chupeta, com a mamadeira, a gente tá ensinando isso, tá? Qual a idade ideal para largar a chupeta e a mamadeira? Gente, mamadeira é uma coisa que eu não sou a favor, então não vou falar pra você qual é a idade ideal. Eu acho que a criança, se você dá peito, saiu do peito, vai direto pro copo, como que eu fiz com o Davi, né? Com o Pedro eu cheguei a dar mamadeira porque fui influenciada pela minha família, né? Educação, que todo mundo fez isso. E na época do Pedro eu estava entrando nos estudos, o Pedro tinha por volta de 2 anos, hoje o Pedro tem 7 anos.
Acabei dando mamadeira pro Pedro, mas o Pedro mamou ali a mamadeirinha dele 1 ano e meio, 2 anos e logo passou pro copo, né? O Davi já foi direto pro copo. Mas se você adapta a mamadeira, eu acredito que é dentro do mesmo período da chupeta, tá? Por conta da questão dentária ali, né? As dentistas aí que me seguem pode dizer melhor aí, mas por conta ali da mudança que isso pode causar ali na dentição deles, enfim. Então, até 3 anos, né? No máximo, a gente tem que estar tirando. E tem como, tá, gente? A gente tirar até 3 anos. Fiquem tranquilos, existe o deshábito da chupeta e cada família de um jeito, cada conduta vai ser de um jeito, mas existe. Acho que nesse desapego depende muito da mediação dos pais, porque vejo muitos que forçam o uso, a utilização, até para poder manter um certo comodismo. Sim, Ana, sim, existe. Mas a questão tem muitos pais que forçam a chupeta para a criança porque precisam também, né, ter um tempo. Então, assim, existe uma questão muito aberta pra gente trazer aqui numa live, porque cada um tem uma necessidade. Eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Mas tem pais e mães que vão precisar usar a chupeta, por exemplo, quem tem mais de um filho, não vai conseguir ficar o tempo todo com a criança no peito, porque o mais velho ele precisa de atenção também. Então, às vezes, a chupeta ela ajuda nisso. Eu não sou totalmente contra a chupeta, embora eu não goste muito, eu acho que a criança precisa do colo, do seio, muito mais do que da chupeta. Eu não sou contra, porque eu acredito a gente precisa ser sistêmico, a felicidade tem que ser sistêmica, ou seja, todo mundo, né, ela tem que ser positiva e ela tem que ser ecológica, essa é a palavra que eu queria usar. Ela tem que ser ecológica, ou seja, tem que fazer bem pra todo mundo, né? Não adianta nada eu não dar chupeta pro meu filho, mas eu não consegui ficar com o mais velho porque o meu filho é mama livre demanda e o tempo todo tá no meu seio querendo sugar. Eu tô prejudicando o mais velho que tem saudade do colo, que precisa de mim. Então, eu acredito que cada caso é um caso e precisa ser avaliado pra gente poder orientar ou não sobre o uso de bicos, tá bom? Mas eu não sou totalmente contra, não. Não sou aquela que indica, mas também não sou totalmente contra. O meu tem quase 4 anos e ainda chupa chupeta e mamadeira. Michele, tem que entrar com um deshábito, tá? Nessa idade já consegue muito. Quanto mais velho, na verdade, mais difícil é porque a gente tem que racionalizar muito mais, ter mais paciência. Quanto menorzinho, eles têm mais habilidades para aprender, por incrível que pareça. Mas sempre é possível, qualquer idade. Certo, gente? Outro assunto importante que me perguntaram, as cartinhas pro Papai Noel. Gabi, e as cartinhas pro Papai Noel? As cartinhas também dependem muito do que você conta, né? Porque se você conta que é você que compra o presente e entrega para Papai Noel entregar para a criança, a cartinha ela perde o sentido, né? Se você, é aquilo que a gente falou ontem, né? Se a gente fala que a Papai Noel existe na imaginação da criança e que isso é válido, depende muito do que você vai falar para essa cartinha. Se ele escrever essa cartinha e você disser para a criança que você vai mandar pelo correio, que vai chegar lá pro Polo Norte, que ele vai receber, que ele vai mandar fazer, que os duendes vão fazer o presente dele, aí sim a gente tem que tomar cuidado com o nível de maturidade dessa criança, o que ela vai trazer para a realidade dela e se ela acreditar fielmente nisso e depois descobrir, né, que não é bem assim, que é você que vai numa loja e compra. Como ela vai se sentir decepcionada, depende muito do temperamento dessa criança, se ela vai absorver, se ela vai ressignificar rápido. Então, assim, gente, não tem uma regra absoluta, né? Se você fizer, vai acontecer isso. Cada criança tem uma percepção. Mas as cartinhas, eu sou a favor, se você for fazer uma cartinha, de dizer para a criança, escreva uma cartinha e entregue para a mamãe, deixa a mamãe ver sua cartinha. Eu quero ver, a gente pode pôr no pé da árvore, né? É uma tradição escrever cartinhas, mas nós não vamos mandar pro Papai Noel. Nós vamos deixar aqui no pé da árvore. Por quê, filho? Porque o Papai Noel existe na sua imaginação, né? Mas é um assunto muito polêmico, porque tem muitos pais que falam, ai, mas vou quebrar a magia, eu vou quebrar a magia do meu filho, eu acho isso tão lindo. Então, gente, aí volta na live de ontem, né? Volta na live de ontem. Até que ponto sua criança está entendendo que isso é uma brincadeira ou se ela acha que realmente é verdade, até que ponto isso ela não está trazendo para a realidade dela e se você tem certeza que quando ela descobrir isso não vai comprometer o relacionamento dela com você, a confiança dela com você, tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente pode colocar em risco esse elo, né? Essa conexão com a criança. Se você tá seguro em relação a isso, não vai acontecer nada, tá tudo certo,
Quem sou eu pra falar que você tá errado, entendeu? Agora, se você acha que ela acredita muito mesmo, pode comprometer lá na frente, alguém vai falar pra ela, ela vai falar, mãe, você mentiu pra mim a vida inteira. E aí, se existe essa possibilidade, então tá na hora de você começar a trazer mais realidade pras coisas. E falar pra ela que a cartinha fica com você, né? Que é você quem compra o presente e entrega pro Papai Noel no dia. Porque não sei aí na casa de vocês, mas normalmente as pessoas se vestem de Papai Noel e entregam mesmo os presentes. Então somos nós que entregamos para essas pessoas que entregam para as crianças. Então depende muito do que você acredita e do que você quer construir, tá? É aquilo que eu falei ontem, eu não sou a favor de ferir a magia do Natal, de falar, não existe, isso é besteira, nada a ver, é o cara que se veste. Não é assim que a gente faz, né? A gente pode dizer para a criança, se ele existe na sua imaginação. Viva a alegria disso. Como é para você achar que ele vem, que ele traz? Mãe, é legal? Então viva o que é legal, filho. Depois você pensa se é verdade, se não é, se existe, se não existe. Vive a brincadeira, como você brinca quando você tá com seus amigos, seus brinquedos. E deixa a criança viver a magia, mas sem você precisar mentir para ela o tempo todo, tá? Ou inventar histórias o tempo todo, né? E a cartinha, se o seu filho gosta de fazer, peça para ele fazer e você pode dizer que vai colocar no pé da árvore. Ou você pode entregar lá, né? Tem gente que gosta de levar pro shopping, entregar pro Papai Noel. Tudo depende do que você vai contar pro teu filho. Para onde vai essa cartinha? O que vão fazer com essa cartinha? Quem vai entregar esse presente? Quando essa criança está acreditando mesmo nisso, né? Porque a gente pensa que é pouco, mas o que eu atendo de pessoas adultas que tem problema em confiar nos pais ou em outras pessoas, porque lembra de pequenas coisas, pequenas situações na infância em que os pais mentiram. E foram mentiras tão bobas, se a gente for olhar quanto adulto, mas que para a criança tem um peso muito grande porque tem emoção envolvida na história. Tudo que tem emoção envolvido na história, quando a gente quebra isso, é sobre forte impacto. Tudo que é sobre forte impacto registra na memória. E registra de uma forma negativa na maioria das vezes. Então parece bobo, mas é importante para a criança. Então a gente precisa tomar cuidado. A intenção dessas lives é ligar um alerta nas famílias sobre isso. Não é bitolar ninguém, não é ir para a parte extremista de acabar com a magia do Natal, não, mas é ser um pouco mais consciente, porque nós não estamos falando só de uma história, a gente está falando de uma educação emocional, a gente está falando de uma infância, de um serzinho que está crescendo, se desenvolvendo e aprendendo a partir de tudo aquilo que você dá para eles, tá? A criança até 6 anos, ela não consegue distinguir realidade e fantasia, porque ela tem dificuldade com isso, porque o cérebro ainda não está pronto. Quando ela faz 6, ela começa a ser um pouco mais racional, ela consegue ter mais interpretação. Então, até 6 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para a criança. Por isso que, normalmente, criança acredita no Papai Noel até 6 anos, porque ela acredita mesmo no que você conta para ela. Aí, com 6, 7, 8, ela começa a questionar algumas coisas. Ah, mas aquela barba não parece ser de verdade, né? Aí ela começa a questionar, mas o papai que tava aqui, daí agora apareceu um homem vestido de Papai Noel, mas era o papai. Então a criança começa a questionar porque ela começa a ter raciocínio. O problema é se ela acreditou a vida inteira em você, se ela comemorou com você, se ela falava pra você, mãe, é o Papai Noel, e você falava, filha, é o Papai Noel. De repente ela vê que é o teu marido que tava vestido, que é o pai. Ela vai falar, você riu de mim, você mentiu pra mim. E isso é um problema, tá? Tem crianças que lidam muito bem quando descobrem que não existe e tem crianças que sofrem bastante, tá? Eu lembro de ter levado um susto muito grande quando eu descobri que ele não existia. Eu lembro, né? Só que no meu racional, a minha personalidade, ela é mais resultado, né? É mais racional do que emotiva. Então, quando eu descobri isso, eu não sofri horrores, mas eu lembro que eu falei, putz, sacanagem, mentiram pra mim a vida inteira, né? E eu só era criança, mas eu lembro de pensar isso, mentiram pra mim a minha vida inteira. Mas assim, agora ninguém mais me pega, entendeu? E aí você se torna aquela criança desconfiada de tudo, querendo entender tudo, com o pé atrás com tudo, porque olha a criança formada na cabeça. Mas eu lembro da minha prima, que morava sempre na mesma casa, a gente tudo junto ali, que era mais sensível, que quando ela descobriu, ela chorou horrores. Ela chorou horrores e foi uma desilusão pra ela.
né? E aí, quantas vezes ela acreditou em pessoas e foi desiludida com essas crenças? Quantas vezes ela teve medo de se envolver e se decepcionar depois? Foi disso? Foi exatamente disso? Não dá pra saber, mas eu tenho certeza que isso contribuiu para essa personalidade, para essas crenças serem formadas. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. Tudo que a gente faz está formando sinapse e tem que ser consciente. A gente não pode fazer só porque a gente acha legal. A gente não pode fazer só porque a sociedade faz. A gente tem que fazer porque a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente assume os riscos e as consequências. Autorresponsabilidade. Tá certo, pessoal? É isso então que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha valido a pena aí a reflexão e espero que vocês consigam comemorar o Natal, deixar a magia fluir aí na casa de vocês de uma forma mais consciente, mas que ela exista, né? Que as crianças possam comemorar, vibrar, gostar de ver o Papai Noel e que isso seja gostoso, prazeroso, sem paranoia, sem pira, mas que seja um momento gostoso, único, que crie memórias, né? Para vocês e para as crianças, tá certo? Ana disse assim, já comecei a conversar nesse sentido de trazer para a realidade aos poucos, é isso aí, mas sem tirar essa magia, tô procurando ter esse cuidado, e suas dicas têm fortalecido, e como que você tá falando sobre confiança, que bom, é isso aí, é de pouquinho em pouquinho, vai falando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né, pra criança não levar um susto aí depois lá na frente. Gente, um beijo grande, ótima terça-feira aí pra vocês. A gente se vê de novo amanhã, 7h45, tá bom? Fui!